A paz do Eterno, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Irmãos, um vídeo aqui bem rapidinho. Nesse último vídeo que eu fiz aí, eu toquei no assunto em relação a nada consta e tal, porque eu sempre tiro, irmãos, porque o inimigo ele é sujo. E exatamente por isso. Nada consta na civil, na federal, no que for possível no momento tirar ali. E eu pretendo até o final desse mês tirar de novo. Porque sujeira acontece direto, né? Alguém pode usar o teu nome, pode fazer várias coisas. O que acontece? Os irmãos sabem que eu faço evangelismo em comunidade. Então, conclusão, eu tenho contato com pessoas, pessoas que trabalham no comércio ilegal, né, de substância ilícita, entendeu? Isso não é novidade para ninguém, tá? Eu vou lá, faço aquilo que Deus sempre me mandou fazer, desde que eu peguei essa missão na minha vida. Eu vou lá e prego a verdade, o evangelho, levo para as pessoas que estão lá o quê? Olha, você tem de Deus uma nova história, você tem de Deus uma nova vida, você não nasceu nessa vida, você não precisa morrer nessa vida, você não precisa acabar com a sua vida nesse tipo de situação. Então, o que acontece? Eu tento passar, através do que Deus me dá, nos momentos, para as pessoas, exatamente isso. Que existe uma possibilidade, uma oportunidade, uma novidade de vida em Cristo. E que se a pessoa quiser entregar a vida para Cristo, cara, ele vai viver o melhor dessa vida. Porque você estando em Cristo é o melhor que você pode viver nessa vida, não tem como. Aí, conclusão, eu tenho pessoas, né, nessa situação que têm o meu zap, né? Eu tenho pessoas que são do sexo masculino, do sexo feminino, e estão no meu zap. Então, qualquer pessoa pode pegar o meu zap e não vai estar apagado áudio, conversa, não tem nada apagado. Pode pegar o meu telefone, revirar de cabeça para baixo e levar até para a NASA. Por quê? Porque nunca vai encontrar nenhum tipo de assunto relacionado a golpe, droga, arma, sexo ilícito, assalto, roubo, mercadoria suja, nada vai encontrar no meu celular. Nunca vai encontrar, tá? E eu tenho 3 celulares, pode pegar todos os 3 e olhar ali. Se achar alguma coisa minha dizendo, tá, que eu tô negociando ou fazendo qualquer tipo de contato em alguma coisa, pode me prender na hora, nem precisa me prender, pode me matar. Porque, irmãos, eu fico revoltado quando alguém tenta sujar a minha pessoa. Porque eu me considero uma pessoa comum, normal na sociedade. Mas a única coisa que eu tenho para mim, que eu levo comigo, é a minha idoneidade através de Cristo. Hoje em dia ninguém está indo para isso, mas para mim, eu frequentar todos os lugares que eu frequento, que são casas de várias pessoas, tá? E todas essas pessoas saber que pode confiar em mim, saber que pode contar comigo, que eu sou uma pessoa de confiança e que eu jamais vou trair a confiança delas, isso para mim é uma questão não só de honra, mas é uma questão de uma certa forma de orgulho. Por quê? Porque eu me orgulho de não ser um pilantra, um canalha, um safado. Então eu não trabalho com mentira, eu não trabalho com sujeira, com imundície, com nada disso. Eu, há muitos anos, quando eu tinha meus 18, 17 anos, quando eu era criança de rua ainda, que eu morei na rua, até a polícia me pegou, eu estava com 6 anos de idade aqui no centro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, me levou em casa, falou com a minha mãe e tal, não vou entrar nos detalhes. Conclusão, pregaram para mim a vida inteira morte. E eu tive que viver esse tipo de situação. Então eu fui para a favela, eu frequentei quando, tipo, nunca vendi, mas usei. Só que é o seguinte, isso daí, por isso que eu falo, muita gente vai para uma situação, para uma vida dessa, por isso que eu vou pregar nessas comunidades. Porque muita gente vai para lá porque quer fazer o mal, porque quer fazer o mal, porque quer fazer o mal. O mal que eu quero dizer o quê? É vender a droga? É vender droga, é fazer o mal. Roubar, assaltar, é fazer... Então qualquer tipo de coisa ilícita é o mal.
Agora, tem gente que vai porque gosta de fazer, de praticar maldade. Tem pessoas que vão para lá, não. Vão para lá porque a vida induziu, alguma coisa aconteceu, alguém chamou, alguém levou, o diabo tá aí armando o laço o tempo todo para ver se pega alguém. Então eu vou lá nesse intuito. Como eu já disse aqui, olha, Deus tem novidade de vida para você. Você quer experimentar isso, você quer viver isso, entrega a sua vida para Jesus. Agora, se o cara não faz, não deixa de fazer, eu não vou desistir do que eu estou fazendo. Que eu não estou ali, entendeu? Porque eu quero só. Não. Muitas das vezes eu nem quis estar lá. Por quê? Porque você corre risco, você é afrontado, você às vezes é humilhado, entendeu? Então, quer dizer, várias coisas acontecem na sua vida. Agora, eu faço isso porque foi um caminho que Deus tomou na minha vida. Deus não me colocou atrás de um púlpitozinho, numa igrejazinha, para ficar lá de paletózinho. Oi, irmão. Não, nada disso. Deus me colocou para estar lá, entendeu? Um lugar difícil mesmo, onde você assiste coisa que você não quer, você vê coisa que não quer, você ouve que não quer, você compartilha coisa que você não quer, no sentido de você estar ali vendo as coisas acontecer. Mas você está lá, porque alguém tem que estar lá, entendeu? É só por isso que eu estou lá, porque alguém tem que estar lá. E esse alguém, Deus colocou no momento, pode se amanhã vir uma outra pessoa e ficar no meu lugar. E tá tudo certo, e vida que segue. Agora, isso não significa que porque eu estou numa comunidade, significa que eu compartilho das contravenções que existe dentro de uma comunidade. Que é, todo mundo sabe, venda de droga ilícita. Entendeu? Agora, eu vou julgar os caras? Eu não vou lá para isso. Eu já participei disso, não vendi, mas já usei. Então eu vou julgar os caras? Não. Eu tô lá para apontar dedo para os caras, eu tô lá para julgar eles, eu não sou juiz, não sou polícia, eu não sou nada disso. Eu só tô lá para dizer, olha, cara, esse caminho não é o caminho de vida, esse caminho não é o caminho do bem. E essa é a verdade, quem quer aceita, quem não quer não aceita, é problema deles, cara, eles que vida toca a vida deles, vida que segue. Então, eu fico muito triste, chateado, porque eu não sujo o nome de Deus por nada nessa vida. Pode vir a mulher do jeito que for, mais isso, mais aquilo, que eu não vou sujar o nome de Deus por causa de mulher nenhuma. Um envolvimento que eu tive com uma mulher, essa mulher mentiu para mim, me enganou. E Deus me perdoou exatamente por isso, porque Ele sabe que eu fui enganado. Eu posso falar para as pessoas, mas você não foi enganado. Não, eu fui enganado. Fui enganado porque ela disse para mim, eu vou me batizar e nós vamos nos casar. Ela sim batizou, mas ela não veio com a documentação para a gente poder marcar o casamento. E ela me enrolou, e chegou um dia que Deus falou, dá um basta nisso e acabou. Eu falei, fui lá, cheguei, o basta, acabou. Quer, não quer? Então foi isso que aconteceu. Agora, fui enrolado? Fui, mas Deus desenrolou. Tanto que Deus usou o irmão na palavra e falou, olha só, presta atenção, você foi enganado, foi enrolado, o diabo armou uma sinuca para você. Mas eu vou te tirar dessa sinuca e se você não quiser mais ir voltar, eu te perdoo e vou te dar. E Deus fez isso na minha vida. Me deu de novo um renovo. E eu tô aqui, glórias a Deus, apesar de que o diabo ele sai aí toda hora acusando, mas eu tô pouco me lixando para ele. E é disso que eu tô falando. Então não adianta o diabo usar a boca dos outros para me acusar, porque tem gente que a boca dele só serve para isso. Não adianta o diabo vir me acusar de nada. Não adianta o diabo querer levantar alguma hipótese, alguma suspeita contra mim, porque não vai resolver, porque ele não vai ter nada para ele provar. Eu mostro a minha casa aqui em Resende, eu mostro a minha casa, eu mostro o meu celular, eu mostro tudo. Não tenho nada a esconder de ninguém, graças ao Eterno. Não é porque eu sou santo, não, porque eu sou pecador de monte, mas é porque eu sempre mantive a minha lealdade com Deus. Porque a pessoa, quando mantém a lealdade com Deus, ela mantém a lealdade com os outros. Você pode errar de carreta, mas a lealdade é uma coisa que você entendeu. Então não adianta o diabo inventar, que seja o que for, para tentar me calar. Só se ele me matar. E se ele me matar, eu tenho a certeza viva. É porque Deus falou, não, pode matar. Entendeu? Caso contrário, ele pode rosnar, ele pode vir até com 1 milhão de drones para tentar me destruir, não vai conseguir. Porque, primeiro, que medo disso eu não tenho. E segundo, que a minha fé em Deus é essa. Não tenho medo de diabo, pode ser
bope, miliciano, traficante, o Saddam Hussein, seja lá quem for, o escambau que for, eu tô pouco me lixando, entendeu? Agora, se inventar, pode falar, pelas costas o pessoal fala. Eu quero que a pessoa chegue na minha frente e fale assim, olha, eu estou dizendo que você tem envolvimento com isso e isso, e eu provo que você tem envolvimento com isso. Beleza pura. Aí ele vai pegar a prova e vai provar que eu tenho. Agora, se ele não tem prova nenhuma, isso é coisa do diabo. É sujeira, é imundície do diabo. Porque a única coisa que ele sabe fazer é isso. Ele veio roubar, matar e destruir, tá? E é mentiroso, é porco, é imundo, é sujo. Ele trabalha assim. Agora, com a verdade, tá lá. Jesus, eu sou o caminho e a verdade. E pode olhar dentro do meu olho aqui, meu amigo. Aqui não rola mentira, não. Se eu tiver algum envolvimento com qualquer coisa ilícita, que seja droga, roubo, prostituição, qualquer coisa, olha aqui, ó, dentro dos meus olhos aqui, ó. Deus, eu desafio a Deus, Deus que me perdoe eu falar que desafio, mas eu peço para Deus, eu falo, Deus, o Senhor me mata agora, se eu estiver mentindo, o Senhor me mata, porque Ele pode fazer o que Ele quiser. E eu desafio a Deus a me matar se eu estiver mentindo, se eu tiver envolvimento com algum tipo de porcaria. Se a única coisa que eu faço em comunidade, se não é ir lá e pregar o evangelho, e pago um preço alto por isso. E é onde eu digo, entendeu? Aonde eu digo, eu não vou lá julgar ninguém, eu não vou lá tacar pedra em ninguém, eu vou lá levar a vida eterna para eles através do evangelho de Cristo. Agora, se eles aceitam ou não aceitam, isso é um problema deles, não meu. O meu problema, o meu papel é ir lá e levar o evangelho e ponto final. Agora, se me acusa porque eu vou numa comunidade, também não tem problema. Agora, eu acho uma sujeira muito grande do inferno, entendeu? Usar esse tipo de coisa, mentira, sujeira imunda. Por isso que eu fiquei revoltado com esse tal de Josafá, que fala demais, que Deus que me perdoe nesse cara, mas o tempo dele vai chegar. Ele tá lá, chorando lá, pedindo, pelo amor de Deus, chorando as pitanguinhas, porque ele tá vendo a queda dele bem na frente dele. E não vai demorar essa queda dele, não. E eu vou fazer um vídeo da acusação que ele fez comigo, né? Naquela historinha que ele contou. Aí 2 vezes ele contou a história para mim. E essas 2 vezes foram mentira. Mentira. Uma vez eu pedi ajuda para ele, e sabe o que ele falou para mim? Antes, muito antes dele contar essas 2 mentiras. Ele falou que queria mais que eu me explodisse, que não ia me ajudar, que não queria nem saber. Você fala aí, você me combate, você fala mal de mim e você quer me ajuda? Então quer dizer, que evangelho que é esse? Qual é o evangelho dele? Porque ele faz mal contra todo mundo aí na congregação, ele pode fazer. Então se todo mundo juntar para fazer um mal contra ele, para se vingar contra ele, ele vai se lascar. Só que ele não, ele prega o evangelho de Jesus, ele pode simplesmente fazer o quê? Se vingar dos outros, que é coisa que Jesus não ensinou, mas ele está lá se vingando, como se vingou de mim e tenta se vingar de um monte de gente na congregação, porque no dia que eu precisei dele, e olha, não era coisa assim absurda, em que ele era impotente diante da situação, não. Foi coisa que ele poderia fazer, e eu só pedi ajuda a ele porque eu vi que ele poderia fazer. Se eu soubesse que ele não poderia fazer, eu não ia pedir algo para uma pessoa que não pode fazer. E a resposta dele, pela a maldade que estava no coração dele, com raivinha de mim, qual foi? Eu quero saber, quero mais que você se dane, que se exploda aí. Entendeu? Então, beleza. Só que esse é o pastorzinho de um monte de gente aí. Entendeu? Que vinga das pessoas, que trata as pessoas dessa forma e depois sai pregando o evangelho. Agora, ele assume esse tipo de coisa? Eu não, eu venho aqui e assumo. Se eu errar, se eu fizer esse tipo de coisa, eu falo, irmão, eu estava revoltado mesmo, só que ele não é homem para fazer isso. Sabe por quê? Porque ele gosta de tirar onda de sabichão, gosta de tirar onda de professor e de entendido, quando na verdade ele não sabe de nada, ou finge que não sabe de nada, ou sabe muito, mas coisa ruim. Porque para fazer o que ele faz, só coisa ruim mesmo. Só que eu vou dizer aqui, não adianta o diabo latir. Pode latir à vontade, pode rosnar até ficar banguelo, porque eu não vou deixar de fazer o que eu não estou fazendo nesse meio tempo, porque eu já disse, estou com compromisso de trabalho,
mas Deus já está preparando todas as coisas. E no momento que Deus preparar, eu vou voltar a estar fazendo novamente o que eu sempre fiz nas comunidades, e eu não tô nem aí, entendeu? Pra nada, entendeu? Carrego meu nada consta, tá aqui na mão, meu documento de identificação tá aqui na mão, e tá aí, ó, meu nome limpo, minha identificação aqui original, tá? Que eu não trabalho com xerox, é original, tá aqui, entendeu? E é isso, meu celular também tá aqui, procura aí o que vocês quiserem, entendeu? Caça o que vocês quiserem, vira de cabeça para baixo do avesso e acabou. Então, meu amigo, você que tem a língua do capeta, tá? Vê se você bota mais fogo nessa língua para ver se ela queima de uma vez, entendeu? Porque lá em Isaías, se não me engano, o diabo chegou e acusou Isaías dizendo que ele era... tinha lá, falava lá palavras ilícitas. Mas Deus falou, esse aí é um tição tirado do fogo para mim. E o outro ele levou lá e tirou a sujeira da língua dele com uma tenaz, uma brasa. Então você, língua do capeta, pega a tua língua e mete uma brasa dentro dela aí, entendeu? Enfia dentro dessa tua boca uma brasa para ver se você vai falar, ter uma linguagem santa e não ficar mentindo, conversando fiado, usando o nome dos outros, a vida dos outros, a condição da vida das pessoas, para você tentar fazer o mal para as pessoas, porque o mal que você pensa que talvez consiga fazer, não vai conseguir fazer mal nenhum contra mim, entendeu? Agora, obviamente, o que eu falei, cadê as declarações? Cadê os caras que aparecem na frente e falam, tá aqui, ó, provas que você tem problema com alguma coisa? Não tem, tem que ter. Tem que ter. Agora, para trabalhar com mentira é mole. Isso é coisa de marica, é coisa de fofoqueiro, de safado, de miserável, de cretino, pilantra do inferno que não tem o que fazer, que não é homem e nem mulher. Porque para mim a pessoa que faz esse tipo de coisa não é nem gente. É logo um troço, entendeu? Então pode ficar sabendo aí. Não vai adiantar falar, latir, rosnar, mentir, inventar e fazer um monte de coisa. Porque eu não tenho medo de diabo, nenhum. Enquanto Deus me der vida e condições de falar e de estar nos lugares para falar para as pessoas o evangelho de salvação de Cristo, eu vou estar falando. E acabou. E não tem papo de nada que vai me parar. Só Deus vai me parar. Se Ele quiser me parar, Ele vai parar. Agora, diabo não. Pode levantar rosnando à vontade. Não adianta. Irmãos, oram por mim, porque é isso daí. Quem quer fazer a vontade de Deus, não quer estar envolvido com vagabundo, com safado, mentiroso, canalha, com podridão, com imundície, que é o diabo puro, vai sempre enfrentar isso aí. Sempre vai ter. Mas aí é que tá, mano. Quem trabalha com a verdade vai botar a cara para bater. Eu boto a minha cara para bater que quantas vezes for preciso. O dia que eu, tá, diante de Deus aqui, ó, não tiver a verdade comigo, eu vou estar com o diabo. E o dia que eu tiver com o diabo, eu quero que Deus me fulmina, me estraçalha no ar. Porque pelo menos, meu amigo, eu vou morrer. Mas não vou ser um canalha instrumento do diabo. Porque para ser instrumento do diabo, eu prefiro morrer imediatamente. Não quero ser instrumento do diabo, não. Agora, tem a minha carnalidade? Tem, porque a gente é sangue, a gente é carne, a gente é homem. Se o cara, dependendo da situação, ele chegar e fizer uma graça comigo, eu vou reagir. Isso aí é normal. E muita gente quer falar, você xinga, você fala. Ué, e daí que eu xingo e que eu falo? Eu falo por quê? Porque se o miserável estivesse no canto dele, deixando a minha vida quieta, coisa que ele não faz, eu não ia ter problema com ele. Eu não ia falar com ele, eu não ia ter problema com ele, eu não ia fazer nada. Aí o miserável quer vir perturbar a minha vida e ainda quer depois me acusar de pecador. Eu sou pecador mesmo. E não está falando mentira, eu sou pecador. Agora, digo a você uma coisa. Deus sabe do meu coração. Então não adianta nenhum diabo vir para cima de mim. Pode vir toda a ralé do inferno, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Só se Deus falar, Rodrigo, acabou teu tempo, aposentadoria, e eu vou te tirar da terra e acabou. Beleza pura, show de bola. Combati um bom combate, guardei a fé e acabou. Não tem diabo, pode vir da onde for, tá?
não devo nada pra polícia, conheço um monte de polícia, tem polícia na minha família, não devo nada pra polícia, pra bandido, pra terceiro, pra puro, pra comando, pra PCC, pra nada, ninguém, nem conta pra pagar eu tenho. Tenho uma continha aí do negócio aí de um atrasado de veículo, mas mesmo assim eu não ando com carro, só ando com carro quando tá pago eu vou lá e ando, entendeu? Caso contrário eu nem uso o carro. Então isso aí vai achar pra me pagar, documento atrasado de veículo, coisa que o Brasil inteiro tem. Então, meu irmão, vai se lascar. Se você não tem o que fazer, enfia essa tua língua dentro de um braseiro, numa churrasqueira, ao invés de ficar enchendo o saco, perturbando a vida de quem está tentando viver uma vida com Deus e fazendo ali o propósito de Deus. Mas não tem problema não. Você não vai se apresentar e nem vai falar quem você é, porque você trabalha na sombra, na mentira, na escuridão. Então você não vai chegar e falar, sou eu aqui que estou conversando fiado com o teu nome. Eu sei disso. Mas não tem problema não, tá dado o recado. Então se alguém ouvir alguma conversinha fiada minha, pode ter certeza, da minha pessoa, é o diabo, Satanás que tá lá. Então já tô fazendo esse vídeo aqui para deixar bem alerta, deixar bem aceso, que eu não tenho. Agora, aquele que desconfiar, beleza, pode desconfiar. Agora, eu quero que venha e prove. Prove. Porque eu, quando falo alguma coisa de alguém aqui, eu pego a prova e provo. Tá aqui a prova. A prova tá aqui. Agora, não estou mostrando a prova para que a pessoa seja presa ou seja aquilo, não. Estou mostrando a prova para dizer que a pessoa está fazendo aquilo que ela não deveria fazer. E a única coisa que eu trago aqui é do Josafá. E muito bem vocês sabem por quê. Porque ele é uma pessoa que só sabe fazer o mal para os outros e até hoje não caiu na realidade. Entendeu? Ou então eu venho aqui e prego o evangelho. É isso que eu faço. Entendeu? Agora, caso contrário, eu não me meto com a vida de ninguém. De ninguém. Agora, estão se metendo com a minha? Por que estão se metendo com a minha? Porque estão armando para tentar me prejudicar de alguma forma. Só que, como eu disse, não adianta tentar me prejudicar, que não vai conseguir. Não vai conseguir. Muitos tentaram, caíram, foram para o inferno, foi de ralo e morreu. Outros que não morreu se ferraram todo por aí. Pode vir para cima de mim, filho. O dia que eu não estiver do lado de Deus, pode ter certeza que eu vou estar dentro de uma vala. Porque antes de que eu se debande para o lado do inferno, Deus já vai me mandar para a vala, porque pode ter certeza que com o diabo eu não vou trabalhar jamais. Pode me dar o mundo inteiro, eu não vou trabalhar. Agora, com Deus, seja até de gari, eu trabalho com o maior prazer, entendeu? Agora não venha para cá querer achar que eu vou armar alguma coisinha, vou abalar ele vai ficar abalado, ou então ele vai deixar de fazer o que tem que fazer. Não vou não. Pode tirar o cavalinho da chuva, não vou. Pode fazer o que quiser, pode armar o que quiser, até me matar. Eu vou pregar até no último respiro e eu quero ver quem é o bonitão que vai achar que pode me intimidar. Porque não vai me intimidar, filho. Não vai. Se eu tiver que pregar dentro da Rússia, dentro do PCC, dentro do comando, dentro do terceiro, dentro da cadeia, até dentro do inferno, se Deus mandar eu pregar, eu vou. E não tem historinha que ninguém vai me intimidar. Não vai me intimidar. Entendeu? Então é isso aí, meu amigo. Fica sabendo vocês. Pode fazer o que vocês quiserem. É isso que vocês gostam de fazer? Mentira e fofoca? Faz aí, cara. Só que vocês vão tentar me prejudicar, porque não é a primeira vez. Essa mulher que eu falei aqui, inventaram até inventar a Lei Maria da Penha, quando eu separei da mulher. Olha pra você ver como é que o diabo é. Enquanto eu tava na coisa errada, o diabo tava lá batendo palma. Quando Deus me deu uma intimação e falou, para com isso e eu vou te tirar disso, aí a pessoa, que eu não vou denigrir a imagem, né? Mas segundo os terceiros que falaram, né? Que eu tinha agredido a pessoa. Aí eu falei, ué, então por que ela não foi lá na Maria da Penha? Porque, é simples, ela vai lá, faz um corpo de delito, faz um boletim, um BO, e os caras vêm atrás de mim e falam comigo. Por que isso não aconteceu se ela foi agredida por mim? Né? Então, quer dizer, mentira do diabo. E diabo que estava dentro da igreja. Diabo dentro da igreja. Capeta. Demônio dentro da igreja. Por isso que eu falo que dentro da igreja tem um monte de demônio. Porque um cara que está dentro da igreja, um homem ou uma mulher, que mente, uma mentira dessa, dizer que uma pessoa agrediu a outra sem a pessoa ter agredido, é um demônio.
teve demônio dentro da igreja que eu tive que... E eu bato de frente, olho o olho no olho. Porque o homem que for homem pra me olhar olho no olho, ele não vai ver eu baixar o olho não, filho. Porque quando eu tô com a verdade, filho, ele pode ser gigante, mas eu vou olhar dentro da fuça dele. Não vou abaixar o olho pra ele, não. E eles ficam putos comigo, todo mundo é revoltado desde criança. Quando eu era morador de rua, eu tinha que encarar moleque muito maior que eu, olho no olho, e falar pra ele, vou apanhar, meu irmão, mas nós vamos sair na porrada até a hora que um cansar. Entendeu? Agora, era assim que era. Hoje eu não aguento bater nem numa pulga morta. Mas eu digo a você, eu nunca tive isso, baixar o olho, e todo mundo sabe, até o meu irmão que é maior que eu, quando a gente quebrou o pau. Cara, eu já quebrei o pau com 4 caras de uma vez. Tudo cunhado meu. A gente saía na pancada direto. E eu tenho prova disso. Só que é o seguinte, isso é quando eu tava lá no mundão. Então eu nunca baixei pra homem grande, pequeno, nunca. E não vou baixar hoje. No final da minha vida eu não vou baixar pra ninguém. Tanto que a minha família é o seguinte, eles me chamam de ignorante. E eu sou ignorante mesmo. Não adianta o cara vir pra cima de mim com achar que em poder de intimidação com arma, tamanho, vai me intimidar. Sabe como que você me intimida? Sendo servo de Deus. Se eu olhar, igual eu vi um irmãozinho humilde, lá em Paciência, lá no Cesarão, olha só, seguinte, cara, ele me intimidou, não no sentido de me intimidar para que eu ia fazer alguma coisa com ele, mas o que acontece? Houve um mal-entendido, e aí naquele mal-entendido eu vi que aquela pessoa era realmente um servo de Deus verdadeiro. Esse, sim, esse me intimida. Agora, instrumento do capeta, dentro da igreja, fora da igreja, seja onde for, acha que vai me intimidar? Vai me intimidar nunca, nunca, nunca. Enquanto eu estiver vivo, não vai ter canalha do inferno para me intimidar. E é por isso que o pessoal fica revoltado comigo. E dane-se que se fica revoltado, entendeu? Porque eu sou maior do que você, eu tenho que te intimidar. Vai intimidar sua mãe, pô. Ué, vai intimidar quem quiser. Agora, a mim não vai intimidar. Então, o que eu tô dizendo, não é a primeira mentira que inventa contra mim. E eu falo, é dentro da igreja. O cara tá dentro da igreja, o cara às vezes tá no púlpito pregando e ele inventa uma mentira sobre a sua pessoa. E aí eu digo pra você, quem é o pai da mentira? Quem é o mentiroso? É Deus? Não, então ele é um filho do capeta dentro da igreja. E aí você acha que eu tenho que temer, intimidado, eu tenho que temer esse cara? Aqui que eu vou temer um vagabundo desse? Não vou temer. Pra mim, o cara que mente, que faz sujeira dentro da igreja, ele pode estar no púlpito, ele pode estar onde for, que pra mim, ele nunca vai ser homem de Deus. A não ser que ele chegue pra mim e fale, ó, meu irmão, eu fui um canalha, instrumento do capeta, eu fiz o mal pra você, eu menti contra a sua pessoa, eu fiz tudo contra coisa ruim contra você. Mas eu digo a você, eu estou aqui em nome de Cristo arrependido pelo mal que eu fiz a você, que você não fez mal a mim, mas eu fiz mal a você. Então eu estava errado, reconheço e admito que estava errado. E você, em nome de Jesus, você me perdoa, eu vou perdoar ele numa boa. Agora, se eu ver verdade na conversa dele, agora se ele vier tentar me enganar de novo, eu vou amaldiçoar ele umas 1000 vezes. Pode, não pode, mas eu amaldiçoaria. Então é o seguinte, pilantra comigo, eu tenho nojo de pilantra. Eu trabalho, sou enfermo, tenho várias enfermidades, várias enfermidades estão tentando me matar, mas não vai conseguir também? Não vai não, não vai. Pode vir quantas vier e não vou em médico. Não vou. Se eu morrer, eu nem vou saber do que eu morri. Porque 200 enfermidades pode vir. As 200 que vier vai ficar, mas não vai me matar. Entendeu? Então é o seguinte. Ou então elas vão vir e vão sair. Mas eu não vou me desanimar. Então eu trabalho, pago as minhas contas, não vivo na putaria, não quero me meter na vida de ninguém, não me meto na vida de ninguém. Então acho isso uma sacanagem, uma covardia. Só que eu sou homem para encarar isso. E digo aqui e repito, não tenho medo de nenhum filho do capeta. Vocês podem ser quantos for, o tamanho que for, se tiver, pode vir do jeito que vier. Pode vir de terno, pode vir de fuzil, pode vir de farda, pode vir do jeito que vier. Não vai me intimidar. Entendeu? Então pode inventar mentira, pode fazer o que for. Não vai me intimidar. E eu tô fazendo isso aqui como um desabafo, porque eu já tô de saco cheio e cansado. Mas só que não tem problema.
Cansado é uma coisa, agora morto é outra. E eu não estou morto. Eu estou cansado, mas estou vivo. Então já digo e repito, não me intimida. Pode vir do jeito que vocês quiserem. Não vai me intimidar. Agora, prova alguma coisa contra mim e me bota na cadeia. Agora, para provar alguma coisa contra mim tem que ser verdade. Porque mentira não cola. Não cola. Se tentar me sacanear dizendo que vai me levar para uma lombra aí, achando que eu sou otário e eu vou cair no... Não vai não, filho. Vai levar cadáver. Mas vivo não leva. Não leva. Entendeu? Porque seja onde for, até dentro da igreja, se tiver que reagir, eu vou reagir. Porque eu digo e sei. Se o cara faz mal para mim, cara, isso eu falo para qualquer um. Se o cara, me julga, faz mal para mim sem eu ter feito mal nenhum para ele, porque a única reação que Deus aceita é a legítima defesa. Se você sai de casa, eu já disse aqui várias vezes, você sai para cá, vai pro teu trabalho, sai da tua casa, vai pro teu trabalho, chega lá na esquina, alguém arruma um problema com você do nada, se você reagir e morrer, beleza. Mas se você reagir e matar, Deus, ele não... você, por quê? Por que você vai se arrepender? Exatamente porque você não saiu com aquele intuito. A tua consciência vai dizer para você, você tá errado, você agiu diante de um impulso, de uma emoção e tal, e você, de uma certa forma, para se defender, você até cometeu um homicídio. Só que isso aí, diante da lei de Deus, diante da lei do homem, isso daí não é passível de punição. Então, saiba disso. Agora, se você planeja armar, fazer coisa do diabo, eu vou pegar, eu vou ficar espreitando, na hora que ele der um mole eu vou pegar, eu vou fazer, isso é coisa do diabo. Então você vai pros quintos do inferno, onde que ele estiver lá. Agora, então, por isso que eu falo, não tenho medo. Quem trabalha com a verdade não tem medo, meu amigo. Não adianta, não me intimida. Então pode ficar com esse recado aí que tá bem claro, bem dado. Capeta da igreja que tá dentro da igreja não vai me intimidar, tá? Que eu vou te dizer, eu respeito a igreja, né? A igreja ali, o templo, por causa da irmandade, que são servos de Deus. Mas vocês que ficam fazendo armação dentro da igreja, vocês são uns demônios malditos, porque vocês não respeitam um local onde as pessoas vão para adorar. Vocês tinham que respeitar o local e sair antes quando vocês saírem da casa de vocês falar, todo quanto é demônio que tiver em mim, que fique para algum lugar aí até a hora que eu sair da igreja, porque vocês são endemoniados, malditos, que vão para lá para fazer arruaça, arrumar problema com quem tá com a vida já toda cheia de guerra, e vocês vão ficar arrumando problema. Aí é o que eu digo. Às vezes, você vai para a igreja, um safado quer armar contigo. Só que é o seguinte, é o que eu falo, eu não tenho medo de vocês. Pode botar gigante lá. Quem gosta de gigante é o Davi. Entendeu? Eu tenho um filho que chama Davi. Só que é o seguinte, eu não tenho essa onda não, filho. Meu nome não é Davi não, mas aí, gigante pra mim, filho, tem essa não. Quanto maior, mais alvo para você acertar. Entendeu? Então é isso. Os irmãos me perdoam, mas eu tô revoltado. Revoltado, porque uma coisa que eu tenho ódio é de fofoca, é de trairagem. Deus abomina isso. Deus abomina. Entendeu? É esse tipo de situação. Mas tudo bem. Isso é para me parar, para me enfraquecer, para fazer eu desistir. Mas não vai fazer eu desistir. Agora, meu irmão, é que eu vou arrebentar. Assim que Deus fizer um movimento aqui, eu tô caindo para dentro, entendeu? A qualquer comunidade, eu tô caindo para dentro. E vou levar a caixa de som e rasgar a verdade e acabou. E aí eu quero ver quem vai me calar. Eu quero ver quem vai me calar. Só quem pode me calar é Deus. Diabo nenhum me cala. Perdão, irmãos, eu estou muito revoltado. Até o próximo vídeo, para a glória do Eterno. E orem por mim, para ver se Deus, continua me dando força. E quanto a esses infernos, esses diabos dos infernos mentirosos, eu não vou nem falar mais nada, porque isso aí, nem Deus está botando a mão nisso. Então, larga isso para lá. Mas o recado está dado. Não vai me parar. Pode inventar o que for. Não vai me parar. Entendeu?